a esta manhã de formação, de partilha, de troca de experiências, de nós professores. Antes de qualquer coisa eu quero me apresentar. Meu nome é o Anderson, eu sou aqui da paróquia Nossa Senhora da Penha, mas como vocês eu também sou professor. Eu trabalho lá no CEPI São José e lá também eu estou como coordenador de ciências humanas, porque é algo próprio, específico da educação de tempo integral, a coordenação diária. Então, dizer, externar para vocês a minha alegria de estar aqui com vocês, vê-los, conhecer alguns colegas de profissão que, às vezes, devido às atividades, no dia a dia nós nem nos conhecemos, muitos aqui eu nunca tinha nem visto, mas agora nós temos essa oportunidade de nos conhecermos. É uma alegria também ver alguns professores meus, fico muito feliz de ver alguns professores. Já tem uma professora aqui, eu só não me lembro o nome dela, senhora Rosilane, foi uma das primeiras professoras que eu tive aqui em Jaraguá, porque eu morava em Itaquaru e eu vim para Jaraguá quando eu tinha 8 anos, e ela foi uma das minhas primeiras professoras. E tem outros professores aí também, tem o Jubirá, tem a Irlanda, tem a Tia G, tem, deixa eu ver aqui mais. Quem mais? Tem mais gente, tem a Rosália. Quem mais? Tem mais gente aí, eu vi mais professores que fizeram parte da minha formação. Tem o Rodrigo que não foi meu professor, mas quando eu estudava no Diógenes, ele estava lá. Eu acredito que na coordenação, não me lembro a função específica dele, e outros tantos aí, e é uma alegria ter vocês. Então eu quero acolher a todos, quero acolher de modo especial o nosso secretário de Educação, Leir, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença e pela parceria. Vamos dar uma salva de palmas, acolhendo, muito obrigado, Leir. Saiba que a sua presença, a sua parceria e o seu compromisso muito nos alegra. Queremos acolher também a presidente do Sintego, a Rosária, seja bem-vinda, uma salva de palmas. O Sintego que defende os direitos da classe dos professores aqui no estado. E nós agradecemos pelo trabalho que você faz, que a Bia também faz aqui no nosso estado, a deputada Bia, que sempre contribui para que os direitos dos educadores sejam respeitados. E acolhemos todos vocês, professores, coordenadores, gestores, catequistas, e aqueles que não são professores, mas que estão aqui hoje para somar, para participar e para aprender. Sintam-se todos acolhidos e muito bem-vindos. Hoje, quando nós pensávamos nesse momento, veio na minha mente esse tema aqui, que foi algo que eu ouvi uma vez, de um retiro para sacerdotes. Alguns anos atrás, nós tivemos aqui na nossa regional um retiro para sacerdotes, e aí eu ouvia dos padres o tema do retiro, que era aquele lá: cuidado com os cuidadores. O Dom Diego falou muito bem na sua homilia sobre esse cuidado que nós precisamos ter, o cuidado de nós professores, porque não é fácil a profissão e a função que nós exercemos. Nós precisamos de alguém que nos ajude, um amparo, alguém que nos dê alguma orientação. Levanta a mão quem já se aposentou, quem não está exercendo mais a função. Alguns já se aposentaram, mas mesmo se aposentando, as dificuldades, os desafios que a profissão apresentou, muitas vezes essas marcas ficam conosco. E às vezes eu, por exemplo, estou começando, ainda sou uma criancinha na educação, vou fazer apenas 3 anos como professor. Eu preciso me preparar para que eu consiga chegar lá na frente, senão não vou conseguir chegar aos meus 30 anos de profissão, pegar e desfrutar da minha aposentadoria. Então esse cuidado com os cuidadores, esse é o objetivo principal da Pastoral da Educação aqui na Paróquia Nossa Senhora da Penha. Quando nós nos reunimos para falar sobre esse momento, foi discutido e colocado o seguinte: muitos irão lá por vários motivos. Alguns curiosos, o que será que eles vão falar? Outros já sabendo, é algo da igreja. Outros já pensando, nossa, mais uma coisa para nós professores. Já não basta tantos planejamentos, tantas aulas, tantas coisas a serem feitas. Mais uma coisa que essas pessoas vão inventar.
Mas hoje eu quero dizer para vocês que o objetivo principal desse nosso momento é esse cuidado conosco, nós profissionais. E esse evento, ele é promovido pelas 3 paróquias, pela paróquia Nossa Senhora da Penha, pela paróquia Santa Edvírgio e pela paróquia São José, que juntas contribuem para que essa pastoral cresça e possa exercer aqui na nossa cidade. O Padre Edmilson falava no momento da ação de graças. É muito importante nós entendermos essa ação ecumênica e interreligiosa, porque a religião, ela está na base, no fundamento da sociedade. Engana-se quem pensa que a religião, ela não interfere na sociedade que nós vivemos hoje. Como nós sabemos, a sociedade ocidental, ela é fundada sobre os princípios da cultura judaico-cristã. Então o judaísmo e o cristianismo, eles constroem e fundamentam a nossa sociedade. Então não há como separar os princípios, os valores, a moral cristã, religiosa, da sociedade como um todo. Então por isso que o papel da religião é fundamental. Então assim, se tem pessoas de outras denominações sem ser cristãs, sintam-se acolhidas, porque o nosso diálogo, o nosso debate é voltado para a causa de levarmos o amor de Deus, levarmos essa transformação, essa união com o divino. E para isso, nós temos alguns padroeiros. Eu até falava com as pessoas na nossa reunião. Então nós podemos contar com 2 santos que podem nos ajudar. Alguém conhece aqueles santos lá? Um homem e uma mulher que foram pessoas assim, transformadoras a nível de conhecimento, mas principalmente que já na Idade Média, há muitos séculos atrás, fizeram parte e contribuíram com a educação mundial. Nós temos de um lado Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, que é padroeira dos professores. O dia de Santa Teresa d'Ávila é dia 15 de outubro, dia do professor. E do outro lado nós temos o grande Santo Tomás de Aquino, o grande pensador ocidental, um dos maiores pensadores do mundo que já existiu na humanidade, foi Santo Tomás de Aquino, que é super citado até hoje em provas de Enem, provas de concurso público, e nós utilizamos nas nossas aulas em sala de aula. Então são pessoas que fizeram uma diferença, contaram com a inspiração do alto. E o mais interessante nessas 2 imagens, eu convido vocês a olhar para elas, é o seguinte: eles olham para o alto. Olhar para o alto é pedir a sabedoria que vem de Deus, porque na nossa missão como professores, não basta apenas uma capacitação, uma graduação. Talvez muitos aqui já são pós-graduados, mestre, doutor, ou talvez tenham inúmeras graduações, mas isso não é suficiente se nós não contarmos com a graça de Deus. Então eles olham para o céu, olham para Deus, e a nossa graça, a nossa força vem de Deus. Santo Tomás de Aquino tem uma frase muito interessante, que é o seguinte: ele que escreveu tantos tratados, tantos livros, a Suma Teológica, que é o grande tratado de teologia que ele escreveu, e aí ele conclui dizendo assim, eu aprendi mais diante do crucifixo do que sobre os livros. Então assim, nós aprendemos mais diante de Deus, porque a sabedoria encarnada, o verbo que se fez carne, Deus que é a razão de tudo, a sabedoria, tudo se insere em Deus. Então onde mais buscarmos essa sabedoria, buscarmos a nossa força como profissionais do que em Deus. Então contemos com a intercessão desses santos, dessas pessoas que fizeram bem. Agora nós vamos assistir um videozinho para nós entendermos a importância de cuidar dos cuidadores. Vamos lá. Tinha alguém dormindo. Minha tia, por 28 anos, foi professora, se aposentou e tem nenhuma sequela, coitada, né? Por isso que nós temos que cuidar dos cuidadores, gente. Nós vamos ficar doidos. Nós ficaremos doidos
tanta função, com tanta obrigação, com tanta responsabilidade. Eu quero dar uma dica para vocês. Eu aprendi isso ano passado. Eu não levo assunto e nem coisa da escola para minha casa. Eu trabalho numa escola de tempo integral. Então quando eu cheguei lá, foi me dito o seguinte: você tem que trabalhar. Então eu fico o dia todo na escola. Quem é tempo parcial não tem como, tem que fazer coisas em casa. Mas eu quero dar uma dica para vocês: não comentem nada de escola, não fala de aluno, não fala de colega de trabalho com ninguém, a não ser os seus colegas de trabalho. Gente, as pessoas da sua casa, elas não são obrigadas a ouvir as lamúrias da sua casa, e nem você é obrigado a reviver aquilo de novo. É como se a gente revivesse de novo. Reviver de novo. A minha vida mudou. É o conselho que eu dou para vocês. A minha vida mudou depois que eu parei de levar as coisas da escola para minha casa. Eu nem comento. Às vezes acontecem algumas realidades na escola, algumas coisas, eu quero comentar com alguém, eu não comento. Na minha casa não. Eu comento com quem trabalha comigo. Tem uma professora que trabalha comigo, tia Adriane, e aí ela estava esses dias por uma situação difícil, perdeu o marido, e eu a visitava. E aí nós tínhamos retornado às atividades da escola. Lá na casa dela eu falava com ela sobre as coisas da escola, porque ela é professora também, é coordenadora junto comigo, e aí eu ia atualizando ela das coisas. Mas tirando isso eu não falo nada, sabe? Então a gente não deixa de viver aquele ambiente. Nós ficamos naquele ciclo eterno. Aí você sofre com um aluno na escola, aí você chega na sua casa e vai contar daquele aluno pro seu marido, pro seu filho, aí você vai vivendo aquilo de novo, aí você entra naquela raiva de novo, aí aquela frustração vem e você nunca deixa de viver aquilo. Meu Deus do céu, deixa as coisas da escola na escola. É o conselho que eu dou. Se alguém quiser aprender, o ano passado eu estava num encontro lá em Santa Rosa, e tinha uma professora lá, eu falei isso. E no final do encontro ela falou assim: obrigado por ter falado aquilo, eu vou começar a fazer aquilo, que eu acho que vai servir para mim. Não, deixa as coisas da escola lá, sabe? A gente não é obrigado a reviver aquilo de novo, não. Porque os alunos merecem a gente passar por aquilo de novo, não. Então deixa aquilo para lá. Meu Deus, fica para lá. Sexta-feira eu fui assistir um filme com a minha irmã. Vocês já assistiram aquele filme Léo, que está na Netflix? E aí começou o filme. E aquele filme ele mostra a vida de uns alunos da escola, né? Aí começou a passar o filme, falei pra ela: não, pode desligar. Eu já vivo na escola, a semana toda você vai pôr um filme de escola pra mim. Então assim, quando eu chego na minha casa, eu esqueço a escola, deixa a escola pra lá, deixa pra lá. É o conselho que eu dou pra vocês, senão vocês vão ficar com essa mulher aqui, lavando calçada na chuva. Próximo. E aí, agora, vamos passar o nosso cronograma. Então nós tivemos a Santa Missa, iniciamos muito bem a nossa manhã. Nós teremos uma conferência, Vivendo a Missão, expressando a fé através do serviço, com a professora Rosimari. Ela já chegou, eu não a conheço, seja bem-vinda. Nós teremos depois uma segunda conferência sobre Pastoral da Educação, com o professor Dr. Valdivino. O professor quer dizer que o senhor é de Uruana, eu conheço, já ouvi lá. A minha família, os meus avós são de lá, eu fui batizado em Uruana, sempre estou lá, já tinha visto o senhor lá, havia visto algumas vezes. Então assim, nós somos quase conterrâneos, né? Não nasci lá, nasci em Itaguaru, mas fui batizado lá que eu me tornei filho de Deus. Nasci em Jaraguá, eu fui batizado lá na Capela Divino Pai Eterno, por isso que eu tenho um carinho muito grande com o Pai Eterno. Depois da terceira conferência, passos que salvam, sinais e sintomas que os professores podem detectar precocemente, com o Dr. Adilson e Olívia. Depois nós teremos um momento de partilha em grupo, a estruturação da pastoral da educação e depois o almoço e encerramento. Mas ninguém está pensando em almoçar, uma vez que nós tomamos café agora, está todo mundo preenchido, então ninguém quer almoçar. Vamos então para os nossos combinados, porque nós queremos ter uma manhã muito agradável, nós queremos ter muitos resultados, uma manhã bem agradável. Então para isso nós precisamos de alguns combinados. Então os nossos combinados são: temos os inscritos e os convidados. Então se você se inscreveu, você tem que preencher aquela lista
lá. Alguns pegaram apenas um crachá. O certificado será entregue apenas para aqueles que preencheram o nome da lista. Então, se você não preencheu o nome, durante o nosso evento, você levanta a mão, discretamente os membros da pastoral estarão aí coletando as assinaturas. Então, nós pedimos que vocês assinem. Ah, mas o meu amigo, o meu parente, a minha colega professor, o meu colega professor não pôde vir. Será que você pode passar o certificado para ele? Não, o meu certificado é de presença. Então tem que estar aqui participando, senão nós somos desonestos e nós não queremos fazer isso. Desligar o celular, por favor. O celular é o grande problema nosso, porque todos nós, querendo ou não, damos uma fugidinha lá no celular. Inclusive o governo do estado mandou uma portaria, não sei se todos os professores viram, mas os gestores, Mariel deve estar aqui, gestora, com certeza viu, que agora ficou proibido como lei o aluno até mesmo portar o celular. Ele não pode nem pegar o celular na escola mais. Foi proibido por lei. O professor que quiser utilizar um celular com o aluno, ele tem que pedir permissão para a coordenação pedagógica, e a coordenação pedagógica tem que estar ciente e junto com a gestora para utilizar. Então, assim, o uso do celular compromete a aprendizagem, compromete o estado, compromete tudo. Então, vamos deixar o nosso celular um momento desativado. Depois nós teremos momentos de perguntas, palestras, eu coloquei 2, mas surgiu outros, então serão 3. Teremos 2 intervalos, momentos de perguntas, brindes para quem está, olha só, tanto de brinde. Impressionado com tantos brindes, as pessoas generosas. Certificados serão entregues depois do almoço, e o almoço é o nosso encerramento. Então, mais uma vez, eu quero pedir, deixe o celular desligado, deixe o celular aí guardadinho, para depois nós tirarmos as fotos e conversarmos. Agora vamos entender o que é essa pastoral da educação. Então vamos lá, presta a sua atenção. O que é essa pastoral da educação? O que essa instituição aí que a igreja traz para nós, vem fazer? Qual é o objetivo da pastoral da educação? Qual que é o objetivo? Por que nós estamos aqui? Eu sei que muitas pessoas estão anotando, caso queiram anotar, sintam-se à vontade. Então vamos lá. A presença evangelizadora da igreja no mundo da educação, possibilitando por meio de processos pedagógicos, dinâmicos e criativos, o encontro das pessoas com valores do reino de Deus. Isso aqui é o fundamental, o encontro das pessoas com valores do reino de Deus. Como eu falava no início, nosso objetivo é fazer com que as pessoas elas tenham um acesso àquilo que o Evangelho traz. O Evangelho, como nós sabemos, as Sagradas Escrituras, elas são expressões atuais e transformadoras na vida das pessoas. Então, levar o que o Evangelho faz e fez na vida das pessoas, trazer isso para a realidade educacional é algo fundamental. Então, esse é um dos objetivos da pastoral da educação. Depois, uma reflexão, ação conjunta, que questiona criticamente, à luz dos valores evangélicos, a educação em si, os processos educativos e as estruturas das instituições e movimentos de educação, bem como a vida dos educadores. Olha lá, os educadores, nós temos que ser cuidados, tem que pensar em nós, pais, professores, formadores de opinião, os meios impressos, visuais, audiovisuais e outros que influenciam direta e indiretamente a formação humana. É interessante o início desse objetivo, olha lá, fala o seguinte: questiona criticamente. Então, criticamente os processos educativos. Então, assim, a igreja, com toda a sua sabedoria e com a sua presença no mundo, ela tem sim capacidade, direito e autoridade de fazer críticas fundamentadas com base em coisas que dão certo e que não dão certo. Então, por isso que a igreja pode falar. Então, por isso que esse é um dos objetivos da pastoral da educação. Um serviço estruturado, inclusive para desenvolver ações específicas com educadores católicos. Mas você havia dito no início
que o objetivo da pastoral não é trazer apenas pessoas católicas, sim, mas enquanto pastoral religiosa, o objetivo principal é fazer que ao menos os católicos estejam envolvidos, ao menos os profissionais católicos. Ações específicas com educadores, testemunhas da fé nas escolas, de todos os tipos, de modo especial nas escolas públicas, onde se encontra a maioria da população escolar pobre. Eu gostei muito quando o bispo falava disso na homilia. Eu pensando, nossa, Dom Dilma está falando uma coisa que eu já coloquei na minha apresentação. Olha lá, onde se encontra a maioria da população escolar pobre. Eu, o Anderson, eu amo ser professor, amo mesmo. Eu vi, assim, eu não falei, mas antes de ser professor, eu fui seminarista, e eu fiquei no seminário por quase 5 anos, e eu já falava, eu quero ser padre, mas eu quero ser professor. Eu sempre quis ser professor. As minhas professoras aí, principalmente do Manuel, lembra que eu vivia na escola, eu estudava integral, porque eu ficava pela manhã como aluno e pela tarde como colaborador. Então assim, eu sempre quis ser professor. E agora, estando como professor no São José, eu gosto mais ainda. Porque assim, eu sei do valor, da importância das outras unidades, mas hoje, o Anderson, eu não trocaria o São José por outra escola. Sabe por que eu não trocaria? Porque lá eu vejo isso aqui, ó. A população escolar pobre, uma população que precisa de mim, que eu posso ajudar. Comigo tem a Lucimar e a Selma, nós somos professores lá do São José. E nós vemos isso diariamente, nós testemunhamos isso. Então, uma educação que vai em conta das pessoas mais pobres, aqueles que não tem ninguém por eles. Então, assim, esse olhar mais atento, principalmente para as escolas públicas. É claro que hoje a educação, o trabalho tem que ser feito com todos. A condição financeira, ela não reduz e não define nada. Mas nós sabemos que as pessoas mais pobres, elas são mais vulneráveis. Então, por isso que a atenção com as pessoas mais pobres tem que ser algo fundamental. Então, isso é o objetivo também da pastoral. Promover um ambiente em que os sujeitos da educação se encontram para refazer o pacto educativo entre família, escola, Estado e igreja, que reconhece e defende o autêntico protagonismo da família na missão educativa. Seria um grande prazer se a família realmente participasse como devia na escola. Como seria bom. Nós, professores, criticamos, né? Se os pais, os padrinhos, os tios, avós, não sei, quem cuida desses jovens, dessas crianças, adolescentes, realmente tivessem presença ativa com a educação. E agora, para o início da nossa palestra, da nossa primeira conferência, eu quero convidar a professora Rosimari para estar aqui conosco. Ela que irá falar para nós um pouquinho sobre a pastoral da educação, sobre vivendo a missão, expressando a fé através do serviço. Então eu quero convidar aqui a professora para estar aqui conosco. Vamos dar uma salva de palmas a ela. Professora, seja muito bem-vinda. A professora Rosimari, ela é pós-graduada em estrito sensu em Ciências da Religião e História. Ela é diretora da Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUC Goiás. Seja bem-vinda. Bom dia. Eu acho que uma das melhores coisas para nós, professores e professoras, é quando encontramos colegas da mesma profissão para poder dialogar. E para mim é uma alegria poder estar aqui nesta manhã, principalmente trabalhando essa temática tão cara e tão importante nos dias atuais, onde nós somos instigados a ser qualquer coisa, a expressar qualquer coisa, menos viver aquilo que nós acreditamos e trazemos como valores. E eu quero começar trabalhando exatamente missão. O que é missão? O que significa missão? É uma missa cumprida?
Missão, se nós olharmos lá nos textos sagrados, no Antigo Testamento, e trazendo até os dias atuais, nós vamos vendo que tem um significado específico, missão. Quando nós somos chamados para alguma coisa, junto com esse chamado, vem uma tarefa, e essa tarefa é a missão. Ser professor, ser professora, estar no meio, na educação, é um chamado que em algum momento da nossa vida nós recebemos. Porque se não viemos pelo chamado, que nós chamamos de vocação, vocare, significa chamado, vocação, se nós não viermos por isso aí, nós não vamos desenvolver um trabalho de qualidade. Os nossos alunos serão prejudicados e prejudicadas com a falta de compromisso, porque aí a educação e a sala de aula ela se torna para nós mais um bico. Então não é uma lição, não é um trabalho. E qual é a diferença entre a missão e a profissão? Vocação, missão e a profissão. As duas caminham juntas. Não tem nada só no campo religioso. Lá antigamente, se nós formos olhar, quando os primeiros foram chamados, lá bem no Antigo Testamento mesmo, chamado para quê? Para fazer alguma coisa. E todo mundo que é chamado, ele tem o direito de responder sim ou não. E devemos aceitar depois, ir com a nossa resposta sim ou não, aceitar as consequências que vêm junto. E como nós aqui estamos aqui como professores, eu imagino que foi um chamado que recebemos. Eu, por exemplo, cheguei na educação pela seguinte forma: com 12 anos me tornei catequista. E na catequese, enquanto catequista, eu disse: é isso que eu quero para a minha vida. Não era só ser catequista, eu quero ser professora. Então, o despertar para ser professor, para ser uma educadora, começou com um trabalho que eu realizava dentro da igreja. Aquilo que fazia parte do meu cotidiano, do meu dia a dia. E aí eu fui atrás, vendo se era isso mesmo. Os caminhos foram só direcionando para esta realidade. E hoje, ser professora, já passei por todas as etapas da educação. Passei desde o maternal, o berçário primeiro, maternal, e fui vindo até chegar agora, professora também de pós-graduação, do mestrado e doutorado em ciência da religião. Sou pedagoga por escolha, fui para ciências da religião, trabalhando literatura sagrada por escolha, e hoje estou lá como professora, junto com os meus colegas, que antes foram meus professores. Valdivino vai falar daqui um pouquinho. Valdivino e eu estudamos juntos, parte do mestrado, Valdivino? E depois no doutorado eu estava como suplente na sua banca, Já fui professora dele, então uma parte nós estudamos juntas, e aí depois a vida nos deu um tempo, e nesse tempo que nós tivemos, eu acho que eu estava no mestrado, no doutorado, e você no mestrado, Era isso? E aí logo que eu terminei o doutorado, eu já entrei na universidade, e já entrei logo em seguida no programa de Ciências da Religião, e agora tem 2 anos no programa também de História. E na universidade, por todo lugar que eu passo, não dá para aqui ser a Rosimeire e lá fora a Rosimeire que trabalha na universidade, lá fora ser outra. Não tem jeito. Por onde nós vamos, nós carregamos a logo da instituição que nós fazemos parte. Por isso que eu comecei dizendo da importância do entendimento da missão.
da vocação e da missão. Viver essa missão nesse mundo onde, com os avanços da tecnologia, e eu discordo em grande medida de algumas falas do meu colega que me antecedeu aqui, porque eu preciso chegar em casa e dialogar com meu esposo sobre o que aconteceu durante o dia, porque senão eu vou explodir, e eu vou explodir onde eu não devo explodir. Se eu não tiver em casa um parceiro que me escuta, às vezes só para me escutar, não precisa me falar nada, mas só de me escutar já me alivia e eu já estou pronta para amanhã viver tudo de novo. Então, a minha casa, ela é para mim também um espaço onde as coisas se resolvem. Com o companheiro que eu tenho, que é o filho que eu tenho. Eu estava falando com o Valdivino aqui agora. Eu falei, Valdivino, é tão engraçado, eu tenho só um filho, que quando o telefone toca, e depende da forma que eu estou falando com o telefone, o meu filho já pergunta de lá, é fulano? Entendeu como é que é? É a sintonia em casa, Pode ser que eles sofram também com isso, mas é o único momento senão eu tenho que ir na terapia todo dia. E aí haja dinheiro, Se não tem um lugar pra gente conversar, e o Valdivino, que a mulher é professora também, então nós vamos sofrer demais na conta, Então, nesse sentido, eu discordo dele, porque lá em casa é um espaço tanto dele, quanto meu, quanto do meu filho, para a gente dizer o que foi no dia que não foi bom e o que foi no dia que foi bom. Isso me ajuda a viver a minha missão de professora, de educadora. Isso me ajuda a viver essa missão. Então, viver essa missão hoje, expressando a fé através do meu trabalho, não é fácil, porque eu estou competindo com outros valores que estão postos. Por exemplo, um dos valores é a tecnologia. Como que eu vou lidar com tudo isso, com os avanços da tecnologia? Como que eu vou lidar com o meu aluno que usa o celular o tempo todo? Agora diz que tem uma norma aí, Graças a Deus, no colégio que meu filho estuda, não. Porque usa o celular a favor da formação dele. Foi top. E aí, então, o educador hoje, ele desempenha um papel, eu fiz os slides, depois eu vou passar para a professora e compartilho com vocês, O educador cristão, ele desempenha um papel crucial, ele desempenha na formação moral da comunidade acadêmica, da comunidade educacional, guiando e inspirando a geração, aqueles jovens, as crianças que nos veem, elas olham para nós e veem em nós uma inspiração. Por isso, viver a fé cristã, independente de qual igreja eu faço parte, não é muito fácil, porque eu não posso viver só aqui dentro, eu tenho que viver aqui e lá fora. O meu testemunho, ele é muito mais lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro, às vezes, eu falo, mas é lá fora que o aluno vai nos ver, na comunidade, na vida comum, no cotidiano, e vai perceber se aquilo que eu estou falando em sala de aula é de fato praticado lá fora, ou então é só aqui fica só da boca para fora, não convence. Então esse é o maior desafio, ser testemunho. E ser professor cristão não é para qualquer um, A cobrança é muito maior. Então eu sempre brinco, quando nós vamos assumir, eu assumi agora recente a direção da Escola de Formação de Professores de Humanidades, lá da PUC, faz 2 meses agora, dia 20. E no dia que eu fui conversar com a professora Olga, que fui nomeada
pouquinho antes da minha nomeação, a primeira conversa, depois com o Dom João Justino, com os dois, ambos falaram a mesma coisa. A partir de agora, o que você falar não é mais a Rosimeire que fala, é a PUC que fala. E é assim conosco em qualquer lugar em que nós estamos. Quando nós saímos da escola, não é mais só o Sebastião, a Maria, mas é todo um conjunto de onde ele faz parte que está falando. Por isso, uma laranja podre estraga todas as demais. Por isso, não é muito fácil viver a fé cristã. Porque para ser um profissional, é muito importante que você também tenha uma fé, tenha uma crença. Você não tem que fazer parte do mesmo grupo religioso que eu. Mas aquilo que você acredita, ele precisa ser aflorado. Para que seu aluno possa ver em você, inspirar em você e querer ser uma pessoa pelo menos parecida com você. E para isso, e aí nós vamos convencê-lo da importância de viver, do aprender o que é o técnico, mas principalmente os valores. E aquilo que o Papa Francisco, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler, o Pacto Educativo Global. O Pacto Educativo Global, ele nos traz, dizendo ali um tripé, que é esse diálogo com a comunidade, a família e a igreja, a fé, esse tripé que precisa caminhar. E isso vai levando os valores. Quando o Papa Francisco solta esse documento e faz todo o trabalho, e depois o humanismo solidário, ele não está dizendo que aquele documento são para os católicos, por isso que é Pacto Educativo Global, é para todos, é toda a comunidade e principalmente a comunidade educativa, ela é convocada, ela é chamada, a viver esse Pacto Educativo Global, a viver uma formação humana e integral. E para passar uma formação humana e integral, eu preciso de alguns valores. E esses valores estão entremeados com a vivência da missão. A missão tanto de ser um ser que crê em algo, como também a missão do trabalho que nós desenvolvemos. E como que é expressar isso através da fé? Como é que é expressar isso? É eu chegar e ficar rezando com meus alunos? Não necessariamente. Como eu disse anteriormente, é através do nosso testemunho. É através da forma como eu vou olhando, acolhendo e lá fora, aqui dentro e lá fora, deixando que o meu aluno perceba que aquilo que eu falo, eu vivo. A nossa vivência, ela arrasta muito mais multidões do que as nossas falas. Não adianta a gente falar um monte de coisa e não viver. Nós que somos pais e mães sabemos muito bem que às vezes a gente fala algumas coisas para os filhos e depois um pouquinho estão fazendo tudo errado, não é isso? Lembro quando meu filho tinha 3 anos. Em casa não temos pessoas que nos ajudam a cuidar da casa. Somos nós que cuidamos da casa aos sábados. E é todo mundo junto. E aí, um dia, o Guilherme ainda com 3 anos, ele deve estar no carro ali dormindo. Hoje com 11. E aí tinha uns sacos. Meu esposo separando o lixo, colocando nesse saco. E ele ficou olhando e depois ele perguntou: papai, por que você está colocando um pouco nesse, um pouco nesse? Por que você não coloca tudo num? Aí um bom filósofo deu aquela aula, ali, ele tinha acabado de estudar a encíclica do Papa Francisco, e estávamos trabalhando a encíclica sobre a Laudato Si, E aí a questão do cuidado com o meio ambiente, e aí explicou
explicou para ele onde era, esse aqui é reciclável, explicou o que era o reciclado, explicou tudo, tá? E saiu, continuou fazendo as coisas e os sacos ficaram ali. E o Guilherme, olha, abria um, fechava, abria o outro, fechava, né? Pôs a mão na cintura e tudo errado. Papai, você fez tudo errado. Por que eu fiz tudo errado? Você disse que esse saco era do reciclado, mas você pegou a caixa de leite e colocou no resto dos alimentos. Então você não fez certo. Não, Guilherme, você já está derretendo, é tranquilo, né? Não, papai, mas não é só lavar, porque ele disse que era só lavar as caixas, secava e colocava para reciclar, né? Não é só lavar, então lava e põe. Então são pequenas coisas no dia a dia, só para ilustrar, né? São pequenas coisas no nosso dia a dia que nós fazemos, que falamos, que em seguida, e às vezes a gente usa, sabe, todo o conhecimento de doutorado, pós-doutorado, para explicar para o nosso aluno, e um minuto depois nós fazemos tudo o contrário. É sobre isso que eu estou falando. É sobre a vivência dessa fé, é sobre a vivência desse testemunho, que ele precisa correr nas nossas veias. Ele não pode ser algo que nasce aqui, sai aqui e que não correu para as nossas veias. Por isso não é muito fácil ser um educador cristão. Ser um educador cristão supõe-se ter testemunho, viver o testemunho. Não significa que eu tenho que estar 24 horas na igreja, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo da vivência disso, da vivência daquilo que eu falo. Mas eu só vivo se eu acredito. Quando nós não acreditamos, nós não vivemos, né? Nós não tem como passar pela frente, não tem como dar o testemunho. E dentro dos desafios, e dentro dos desafios da tecnologia, né, que nós vamos enfrentando tudo quanto é desafios, que não é brinquedo. Nesse mundo atual, ser professor é um desafio. E um dos maiores desafios que nós temos, até mesmo para viver isso, viver essa prática, ser esse testemunho, é a tecnologia. E aí nós temos a integração com essa tecnologia, que é essa noção, e aí a cega aqui só enxerga sem óculos no celular. Com o óculos não enxerga o celular. A integração tecnológica é a adoção responsável da tecnologia para melhorar a entrega do conteúdo aos alunos e alunas, né? Então, de que forma que nós podemos entregar isso? Então, eu preciso juntar todos esses desafios junto com essa inovação que é a tecnologia. Não dá para não ter essa inovação, não dá para não viver essa inovação, não dá para excluir essa inovação. É preciso trazê-la para a sala de aula. É preciso trazê-la para a sala de aula. De que forma? Consciente. Né? Isso ajuda no crescimento, no desenvolvimento. O outro ponto é o desenvolvimento dos conteúdos online, porque nós podemos ajudar o nosso aluno a escolher quais são os textos que eles podem ler, que eles vão ler e que vão ajudá-lo. Não é proibir, não tem jeito, aqui nós proibimos, lá na casa ele vai ver. Então nós temos que lidar, ser melhor para dar conta, mas às vezes nós, pelo nosso tempo e a correria do dia a dia, porque às vezes temos que estar em mais de uma instituição durante o longo do dia, e não é possível ter uma formação continuada para poder ir para além daquilo que o aluno sabe. Muitas vezes o aluno sabe mais do que nós, muitas coisas, porque o conhecimento está na mão dele. Aqui.
né? Nas mãos dele. E aí, então, isso dificulta. Então, isso vai dificultando. Deixa eu voltar. Muitas vezes nós, ficou pequena a letra, muitas vezes nós pensamos, não, né, podemos deixar o menino só aqui na sala com o conhecimento daqui, só que ele traz de casa muita coisa, e por isso a importância da vivência nossa e da nossa busca constante para o aperfeiçoamento, para não perder a fé, os valores agregados a essa fé e aquilo que o ensino vai sendo também desenvolvido. Essa necessidade de adaptação e atualização constante do educador cristão. Nós, enquanto educadores cristãos, precisamos e temos essa necessidade da captação à mudança, da atualização profissional. À medida que eu vou atualizando, à medida que eu vou me adaptando às mudanças, elas precisam estar agregadas com a minha convicção de valores. Porque senão eu vou separando, né? Eu vou separando. Eu e o Valdivino fizemos ciências da religião. E quando nós fizemos ciências da religião, no seu Valdivino, mas quando eu comecei o mestrado, e agora estamos vendo também isso, né? Alguns alunos, eles entravam em crise, né? Entravam em crise porque a gente pensa que fazer ciência da religião vai ensinar a gente a rezar e nos desconstrói tudo aquilo fraquinho que nós temos, né? Então traz um outro olhar, vai falar de um monte de religiões, de ritos, de símbolos, do fenômeno religioso. E alguns colegas nossos naquela época não conseguiram concluir porque entraram em parafuso. Como hoje também tem alguns que acham que o negócio é bonito e vão e entram em parafuso. Então vocês poderiam dizer assim, então vocês, professor, porque eu também agora sou professora lá, né, estão desconstruindo esses alunos. Não é uma fé fraca. Olha, eu aprendi isso quando eu ainda era freira, lá há muitos anos atrás, né? Fui freira há 8 anos. A gente não perde aquilo que nunca teve. Ponto. Não perdemos aquilo que nós nunca tivemos. Então, se uma pessoa entra em crise e começa a sofrer, e aí nós temos lá, além de padres, grandes pastores que vão, entendem que aquilo ali é uma ciência e não deixa que aquilo ali abale a sua fé. É isso. O conhecimento, ele não pode abalar a minha fé. Ele tem que, muito pelo contrário, melhorar a minha fé. Não deixar que eu tenha uma fé muito, sabe, aquela fé. Exatamente, é isso, né? Mas uma fé pura, uma fé de verdade, uma fé limpa, uma fé que não pode ser abalada por qualquer coisa, gente. Então, se os conhecimentos, se as inovações, não, eu não vou mexer com isso não, porque eu tenho medo disso abalar a minha fé, então é melhor olhar para dentro de você. Qual é a fé? Que fé é essa? Quais são os seus valores? Né? Como que esses valores vão vivendo? E aí depois, além dessa necessidade de adaptação, nós temos os desafios da formação e captação do educador cristão. A formação continuada, isso aqui é uma formação continuada,
né? Nós lá na Escola de Formação de Professores, nosso maior desafio é dar formação continuada para os nossos professores daquela escola. Esse é o maior desafio. Porque nós estamos tão ensimesmados e ensimesmadas dentro do nosso quadrado que nós não temos mais espaço para o novo. E com isso, nós não passamos nada de novo e também não permitimos receber nada de novo. Uma vez, eu com muito medo, numa aula de doutorado, tinha que apresentar um trabalho do Alberto. Quem conhece o Alberto Moreira sabe que a gente quase morre com o Alberto, né? De medo, porque o Alberto, você começa a falar e ele fala, você fala 3 palavras, ele fala 30 na sua frente, né? Então, quase que não é um seminário, é ele que fala sozinho. E sem contar que o homem é um homem de conhecimento, desculpa. E aí, então, você ficava pensando, será que eu vou dar conta? E uma aula antes do seminário era a aula do Haroldo Heimer, que talvez vocês conheçam. Tenho ouvido falar porque ele já foi reitor da UEG. E ele foi nosso professor. É um dos melhores professores da linha de Bíblia que nós tivemos. O cara na literatura sagrada no Antigo Testamento. E eu na aula, ele sentado, e eu estava muito nervosa. Ele falou, o que foi? Eu disse para ele, estou muito nervosa, tem que apresentar o trabalho do Alberto agora mesmo. Aí, isso no doutorado, já terminando, porque você tem um limite X de disciplinas de créditos, mas como eu morava na cidade bolsista, eu fiz todas as disciplinas que era possível, né? Poder fazer. E aí ele olhou para mim e falou, mas você não tem vergonha não? Já no doutorado, já é professora aqui e ainda com medo, né? Ah, não. Nossa, eu queria enfiar debaixo da mesa com aquela fala dele. Depois ele virou, pegou o papel, tampou o rosto e falou para mim assim, eu também fico com medo quando eu tenho que entrar em sala de aula para dar uma aula. Minhas pernas também tremem, eu também fico nervoso. E disse, o dia que isso acabar, está na hora de morrer, porque você já não tem mais nada para oferecer e nem espaço para receber. Então, já pode morrer. A pessoa que não pode, que não tem condições de passar por uma formação continuada, de receber, ou alguém de vocês que poderia estar aqui no nosso lugar, falando também, às vezes muito melhor, porque vai falar a partir da realidade daqui e é outro sentido, né? Quando isso terminar, já podemos morrer. Não tem mais espaço. A pessoa já não tem por que estar aqui, né? E nós estamos assim, das nossos espaços acadêmicos, escolares, da universidade, de pessoas que já estão muito ensimesmadas e fala de novo uma formação, de novo isso, né? E a capacitação multidisciplinar, essa coragem também de vivenciar outros desafios, aprender novas habilidades, né? Sair um pouco da nossa área, pegar um pouquinho da área da matemática, da física, sair um pouco da história, do ensino religioso e da geografia e ir para outros campos, né? Porque o outro campo também tem muito a agregar nas minhas aulas de português, nas minhas aulas de ensino religioso, nas minhas aulas. Lembra aquilo que nós trabalhamos em sala fazer o multidisciplinar? É isso aqui, né? Aquela importância da capacitação, dessa busca da capacitação multidisciplinar. Esse momento aqui é um desses, né? É ir para além daquilo que é a minha área específica de formação. Provavelmente para 99% de vocês, esse hoje aqui é um desafio de vivenciar essa capacitação multidisciplinar. Depois, um outro ponto
importante também e que também acaba sendo um desafio para nós é vivenciar o papel da família e da igreja na educação, a educação que a gente aqui, cristã, né? Que não é muito fácil fazer essa conjugação entre o trabalho entre escola e aí além da escola, a família, e aí além da família trabalhar também com a igreja, quem está mais próximo da igreja, né? E a sociedade, não é muito fácil isso. Por quê? Porque para a escola fazer esse trabalho, ela precisa abrir mão de algumas coisas para acolher o pai, o trabalho com a família e o trabalho com a sociedade e com a igreja. Então ela precisa trabalhar todas essas dimensões, e por isso esse papel não é muito bem aceito às vezes pela família e nem mesmo pela escola, por nós professores. A semana passada nós recebemos os calouros na universidade, e já tem alguns anos básico. Quem não sabe disso vai ficar meio, né? Nossa, na universidade, no encontro com as famílias, né? Nossa, mas o menino, sim, nós temos muitos meninos, adolescentes que chegam lá para nós. Os pais precisam ir para saber como é que funciona, e a gente ensina para esse pai como que ele olha também o boletim do menino, né? Porque é tudo online. Então, por quê? Por esse acompanhamento. Então, não é porque passou para o segundo grau, né, no ensino médio agora, né? Estou lá no nosso tempo ainda, Claudinha. Não é porque passou para o ensino médio, que passou para a universidade, que não pode ter essa relação com a família. A família tem um papel importantíssimo na formação e no trabalho que realizamos em sala de aula. É nesse trabalho com a família que nós vamos vendo também como expressar e vivenciar esses valores, e como esses valores são ou não vivenciados nas famílias, porque tem famílias que não tem mais, já perdeu os valores. E aí entra um papel importantíssimo nosso, enquanto professores cristãos, de sermos aqueles que vão cultivar valores. Olha, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se eu passo bons valores, os meninos seguem, ainda mais os pequenininhos. Quem é que trabalha com a educação básica, que o ensino, a educação infantil, fundamental 1 e 2? Grande maioria, né? Essa fase, principalmente a educação infantil do fundamental 1, tudo que você fala é verdade. E o que nós pais falamos é dúvida para eles. Então, por isso a importância do bom testemunho. Não é só das palavras, mas é do bom testemunho, né? De ser um bom testemunho. Pode passar. E outro desafio da ética e dos valores da educação cristã, primeiro, a ética cristã, que é integrar esses valores éticos, os princípios do nosso currículo educacional, né? Outro também é a liderança baseada em valores, a importância desses valores. Então, não é rezar, é os valores expressos daquilo que eu acredito e vivencio, expresso e passado para os nossos alunos, né? Não é rezar o terço, não é pôr o menino para rezar de joelho, não é isso, não é sobre isso. Pode vir, vai falar daqui um pouco sobre pastoral, que ele é doutor nesse assunto, e eu penso que ele vai dizer, pelo que eu já conheço um pouco dele, ele vai dizer um pouco disso, né? A pastoral escolar não é para rezar, não é para rezar o terço. Até é bom rezar o terço, muito bom, mas não é sobre isso. É sobre uma vivência de valores que eu vou passando para o meu aluno, e nós estamos vivenciando esses valores e passando esses valores. Pode passar, estamos terminando já. E a importância do diálogo. Aí aqui eu quero ficar um pouquinho no diálogo.
que acho que é o ponto principal. Se vocês já tiveram a ousadia de ler os documentos do Papa Francisco, em todos eles, sem nenhuma exceção, tem um fio condutor. O fio condutor de todos os documentos do Papa Francisco é a cultura do diálogo, a cultura do encontro, a cultura da escuta e a cultura do diálogo. Esses três são importantíssimos para nós enquanto educadores, independente de sermos ou não cristãos. O encontro, quando eu vou para o encontro com alguém, quando eu me preparo para ir para o encontro com alguém, antes mesmo de encontrar, só o fato de estar preparando para esse encontro, eu já passo por uma transformação. Chegar aqui e encontrar com vocês, eu não vou sair daqui a mesma pessoa que eu cheguei, porque eu encontro com vocês, por mais que ninguém me falou nada, já me causa uma transformação, e eu causo no outro também uma transformação, uma mudança, né? Tem um grande amigo meu, filósofo, eu acho que o Valdivino conhece, foi frade franciscano há muitos anos, o Marcos Fernandes, hoje professor na UNB, ele diz: quando eu vou encontrar alguém, só o fato de encontrar, eu já causo no outro uma transformação. Há uma mudança, não somos as mesmas pessoas após o encontro. E no encontro precisa ter a escuta, alguém que fala, alguém que ouve, depois o outro fala e eu daqui estou escutando. Então precisa ter essa cultura. E depois o diálogo a partir daquilo que foi falado. Então, essa cultura que o Papa Francisco traz, e principalmente de um diálogo para a formação humana e integral. E quando nós falamos numa formação humana e integral, nós estamos falando da vivência desses valores e da prática desses valores, aquilo que nós acreditamos e carregamos dentro de nós. Pode passar. E algumas estratégias, né, de recursos para enfrentar os desafios, que são muitos. Uma das estratégias é o desenvolvimento profissional. Outra estratégia são as melhores práticas. Quais são as práticas, né? O que eu coloco todos os dias como prática para vivenciar, né, esses valores? E os recursos inovadores que existem. Quando eu estava vindo de lá para cá, nós viemos de Goiânia hoje, né? Chegamos aqui agora. E sempre, em todo lugar onde eu estiver aqui, só se for muito longe, não vai a família inteira. Sempre vai o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O professor Valmor que fala isso, né? Sempre vai os três, sempre, caminhamos nós três. E aí, enquanto estávamos vindo, e eu pensando um pouco nessa minha fala, e conversando com meu esposo sobre como enfrentar esses desafios hoje, né? E aí a gente olha para as crianças de sexto ano. Quem trabalha com sexto ano aqui? São poucos, né? Sexto ano não é uma expressão que eu uso muito. Não é de Deus trabalhar com sexto ano, né? É um desafio muito grande. Então, o professor, para trabalhar em algumas fases da formação acadêmica, parece que exige dele um pouco mais do que dos outros. E esse um pouco mais está exatamente voltado com o que nós vimos lá no iniciozinho, no primeiro slide que já estava posto, que é a vivência dessa missão. O viver a missão no dia a dia, sem fardo, porque se a missão, ser professor, é um fardo, ele não é uma vocação, não é uma missão, é um bico. E aí, como bico, eu não vou passar nenhum valor, nenhum testemunho, eu vou passar o técnico. O técnico, o aluno aprende sozinho na internet, não precisa de nós. Doeu, né? Porque hoje eles sabem mais do que nós fazer essa pesquisa. Muito mais.
tá? Os nossos alunos estão 1000 anos na nossa frente. Eles sabem. E hoje qualquer videozinho, tutorial, eles falam muito melhor do que nós. Com os slides muito melhor do que os nossos. Sabe qual é o nosso diferencial? Sabe? A formação humana e integral que está entremeada com o técnico que nós passamos. Esse é o diferencial. E ainda é isso que prende o aluno e faz com que o pai traga o aluno, o filho, para a escola. Porque aqui, na escola, o pai ainda entende que é uma parceria. Quem é pai sabe muito bem que ele escolhe qual a escola vai levar o filho, pelos professores que estão ali, o que ele tem como missão dentro daquela escola. Por mais que a escola seja pública ou privada, qualquer uma, ela tem uma missão. O pai vai atrás disso para se comunga, né? Se aquilo comunga com aquilo que ele tem como princípio em casa. Né? Eu lembro que quando o Guilherme foi para o Santo Agostinho, que fica bem perto onde eu trabalho, todo mundo falou assim, quem conhece o Santo Agostinho sabe que lá é assim, bem, muito parecido com o colégio militar, né? Muito parecido. E aí ele pergunta, nossa, mas uma formação dessa, precisamos de aquilo que a gente acredita e que tem como valores, e a escola tem, precisa para um bom cidadão, um cidadão, né, de valor, de bem, né, de bem. Então é muito importante isso, muito importante essa conjunção. Então quando os pais levam os filhos até nós, eles levam porque acreditam que nós podemos, claro que a gente sabe de outras situações, mas a grande maioria porque sabem que nós podemos juntos e juntas dar uma formação humana e integral. E o que me ajuda a passar uma formação humana e integral, e ser um professor, um educador que passa essa formação humana e integral, isso está escrito lá no Pacto Educativo Global, isso está escrito lá no Educar ao Humanismo Solidário, todos os documentos do Papa Francisco, né? Também a própria Laudato Si. Então tudo isso, né, a gente vai passando quando nós vivemos com seriedade a nossa missão. E por isso eu termino perguntando, qual é a minha missão? É perguntar para nós, qual é a minha missão? Qual é o meu chamado e qual é a minha missão? Porque pode ser que eu já tenho quase 40 anos na educação e não é minha vocação e muito menos minha missão. Qual é a minha vocação? Qual é a minha missão? Estou na educação por chamado, por vocação, ou estou como um bico? E aí eu não vou passar de forma alguma um testemunho diferenciado. Obrigada.